Primero, los pasos de la anestesia general. Empezamos com indução ou analgesia. Empieza quando se aplica o fármaco e consiste em analgesia e amnésia. Se conserva a atividade refleja e termina quando se pierde a consciência. O segundo passo é a excitação ou delírio. Empieza com a perda da consciência. A atividade reflexa está aumentada, a respiração irregular, amnésia, pero o paciente pode apresentar delírios, excitação, náuseas e vômitos. E é possível que haja arritmia cardíaca. Esta etapa termina quando a respiração se volve irregular. A terceira etapa, a mais importante, é a anestesia quirúrgica. Empieza com a regularização da respiração. Em esta etapa se realiza na maioria das operações e consta de dois planos. Primeiro, os planos 1 e 2, que são planos superficiais, e os 3 e 4, que são planos profundos. Se utiliza para procedimentos curtos e não muito dolorosos. A mioses, buena relaxação muscular, ausência de reflexos palpebral e podal e respiração torácico-abdominal menos profunda. Nos planos 3 e 4 é profundo. A mioses, buena relaxação muscular, respiração abdominal, frequência cardíaca e respiratória regulares. No plano 3, há perda do reflexo oculomotor e peritoneal. No passo 4, a parálise bulbar é um pouco mais crítico. O centro vasomotor e respiratório do bulbo se deprimem intensamente. A respiração espontânea se detém e há colapso cardiovascular. Se não se tomam medidas para reduzir as doses dos medicamentos, o paciente falece rapidamente. Teremos duas diferenças importantes entre a anestesia general balanceada e a anestesia general endovenosa. A balanceada é quando se combina dois agentes anestésicos, um inalatório, por inalação, e outro endovenoso. Isto faz com que o paciente tenha menos efeitos adversos. Em anestesia general endovenosa total, é exclusivamente endovenosa e uma combinação de medicamentos em ausência de qualquer agente anestésico inalado, incluindo o óxido nitroso. Teremos os fármacos indutores e os fármacos de mantenimento utilizados em anestesia general. Os indutores mais utilizados são o propofol, o etomidato, o tiopental, o midazolam e a ketamina. Os relaxantes musculares temos o succinilcolina e o rocurônio. Para mantenimento, utilizamos os gases anestésicos como óxido nitroso, sevoflurano e isoflurano. Os opiacenos como fentanil, como morfina e os relaxantes musculares, os mesmos utilizados para a indução. Vamos citar a técnica da intubação, o material que vamos utilizar e como comprovamos que esta intubação está bem hecha. O primeiro que mostrarei é o material. Temos a cânula de Guedel. Esta nos permite abrir as vias aéreas antes da intubação. Temos o tubo endotraqueal que tem dois extremos. Um extremo é o que vai na parte interna e o outro extremo é onde há a entrada de aire e vem com um dispositivo azul que é para inflar o balão. Contamos também com o laringoscópio, que tem um mango. Dentro dele ponemos as baterias e arriba temos as hojas, que variam conforme o tamanho da garganta do paciente. Contamos também com uma jeringa que é para inflar o balão. O tubo endotraqueal tem a forma e a trajetória da via aérea. Recordamos que tem um extremo externo que conecta ao oxigênio e o outro dispositivo azul que é para inflar o aire. Assim, o tubo não sai da tráquea e desta forma queda segurado. De novo com o laringoscópio, sabemos que tem o mango, em el mango é conectado as baterias e arriba conectamos a hoja. A hoja varia de acordo com o tamanho da garganta do paciente. El momento que se encarra a hoja, prende uma luz. E para estar apagando esta luz, solamente temos que estirar a hoja. Vamos para a parte da oxigenação. Para oxigenar, utilizamos a cânula de Guedel, já citada, e há três formas de poner esta cânula. Primeiro, ponemos da forma ao revés, orientada assim arriba, e damos uma volta de 180 graus. A segunda forma consta de poner de uma maneira direta e é mais utilizada em ninhos. E a terceira forma é colocar de lado, assim giramos de uma forma de 45 graus. Nesse momento abrimos a boca do paciente, como vamos ver em el vídeo,
E vamos fazer a terceira técnica de 45 graus. Ingressamos por la parte derecha e fazemos o giro de 45 graus para aislar as vias aéreas. Com a maqueta aberta, como temos na imagem, podemos estar mirando que a via aérea está protegida e já podemos intubar o paciente. Vamos ao procedimento. Prendemos o laringoscópio, com a mão dominante fazemos o movimento giratório sem afitar os dentes, como podemos ver no vídeo. Ao momento que há a resistência, elevamos um pouquinho o laringoscópio. Sigo a orientação da língua até a valécula. Sustento, elevo e assim vou ter uma buena e clara visão. Oriento a parte do tubo endotraqueal e hago movimentos rotatórios hacia arriba para passar por las cordas vocales sem fazer dano. Uma vez puesto o tubo, saco o laringoscópio e asseguro o tubo que já está na boca do paciente, inflando com na jeringa este dispositivo azul, como podemos mirar em vídeo. Podemos acompanhar e visualizar agora em esta parte que a cânula está fija, não sale de dentro da garganta do paciente. Então, como vamos comprovar que o tubo está em la tráquea e não em el esófago? A forma de comprovar que a intubação está bem hecha é ver o tubo passando por las cordas vocales em um momento de intubar. A outra forma de estar vendo é auscultar os dois pontos da vértice do pulmão, os dois pontos da base do pulmão e o ponto do epigástrio. E também podemos estar comprovando, vendo a melhora da oxigenação do paciente. Agora vamos mirar os parâmetros a monitorar durante a anestesia general do paciente. Nós vamos a mirar a profundidade da anestesia, o grado da hipnose do paciente, a analgesia e ausência da resposta motora, o grado de perfusão e oxigenação dos tejidos. Además, os batimentos cardíacos, a saturação, a pressão arterial do paciente, tudo isso temos que estar atentos. Os requisitos para a extubação do paciente. A capacidade vital do paciente tem que estar maior a 15 milímetros por quilo. Quer dizer que o paciente tem que ter esta força de expulsão de ar. Força inspiratória negativa maior a menos 20 centímetros de água. Isso seria. A respiração espontânea tem que ser menor a 25 respirações por minuto. O paciente tem que estar com estabilidade hemodinâmica. Nós vamos a apertar o mano, vamos a mirar no olho, vamos a mirar se mirem os olhos de nós outros e se tem o reflexo da tosse, que é muito importante neste momento. Não tenha também uma alteração eletrolítica, o pH do paciente tem que estar maior de 7,5. Outra coisa também, a temperatura tem que estar menor ou igual a 38 a 38,5. E o estado mental do paciente tem que ser adequado. Manter uma saturação também é importante. A pressão arterial, o oxigênio, o dióxido de carbono tem que estar menos a 50%. O paciente também não pode apresentar taquicardia e nem instabilidade. As recomendações generais, o que vamos ter? Además, o oxigênio 100%. Vamos a mirar as aspirar secreções de la orofaringe. O teste de funga de manguito é importante. Vamos mirar o que é isto. A colocação da guia através do tubo endotraqueal. E se for necessário, vamos partir para o plano B. Que seria o plano B? Seria em caso de paciente ter que ser reintubado por alguma necessidade. Agora vamos mirar o que seria o teste de fuga. Consiste em desinflar o manguito e observar se existe fuga peritubo. O tubo endotraqueal estará conectado ao respirador em modalidade controlada e deveremos comparar o volume minuto administrado por el respirador e o efetivo do paciente. Se ambos os valores diferem, menor segundo, o volume administrado expirado é peritubo e não tendo presença de edema subglótico. Uma vez que nós vamos descartar essa presença desse edema, é recomendável que nós vamos a poner na guia.
a través del tubo endotraqueal. Por si fuera necesario, como dicho, el plano B, vamos reintubar el paciente.